Olá, boa noite. Estudantes de odontologia da UFPE denunciam falta de estrutura nas clínicas de atendimento ao público. Buraqueira na estrada de Aldeia prejudica quem mora e trabalha na região. Projeto para requalificar está na fase de licitação. Pernambuco teve quase 4.000 celulares roubados nos 2 primeiros meses deste ano. Saiba o que fazer para tentar recuperar o telefone. Campanha orienta sobre vacinação e exames de prevenção ao câncer de colo de útero, terceiro tipo mais comum entre as mulheres. Sensores monitoram qualidade do ar em 8 pontos do Recife. Equipamentos podem orientar políticas públicas e educação ambiental. Estudantes do curso de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco reclamam das condições para atender o público nas clínicas. Eles dizem que faltam materiais e que alguns equipamentos estão quebrados. Neste vídeo, uma estudante usa uma lanterna do celular para iluminar a boca do paciente e ajudar o colega que faz o procedimento. Neste outro, a água jorra ao lado da cadeira odontológica por conta de um vazamento. Essa condição de quase abandono é nas clínicas de odontologia da UFPE. Elas são divididas por letras. De acordo com os alunos, A e B estão em situação precária. C passa por uma reforma que está atrasada e a D nem funciona. Alícia está no 8º período e listou uma série de problemas. Falta materiais básicos, por exemplo, luva, gesso para a gente fazer uma prótese, uma moldagem no paciente. Então, muitas vezes os professores têm que se disponibilizar a trazer esses materiais de fora para a gente conseguir atender ou a gente mesmo tem que comprar esses materiais. Essa auxiliar de enfermagem atua na central de materiais esterilizados das clínicas e diz que estava trabalhando com temperaturas inadequadas. Teve um momento que nós tivemos que nos negar a trabalhar, porque estavam quase 40 graus na sala. Tiraram o ar-condicionado da sala do expurgo, onde os meninos lavam todo o material, e a gente também lavava o material do céu, e colocaram na sala de esterilização. Agora, a sala sem ar-condicionado é onde trabalham os estudantes. Eles precisam descontaminar os instrumentos, mas têm dificuldades para usar os equipamentos de proteção individual, porque o calor é escaldante. A gente sem ar-condicionado não consegue usar, por exemplo, um dos EPIs que são essenciais para se esterilizar os materiais e lavar, que é o jaleco, porque a gente passa muito calor, tem estudante que passa mal. Além disso, uma das autoclaves, que atualmente tem 2 autoclaves no curso, uma delas, vira e mexe, ela quebra. E aí a gente não consegue receber os pacotes que a gente deveria receber para poder atender os pacientes. Há mais de um ano, a UFPE anunciou que as clínicas seriam transformadas em um hospital odontológico. Alguns ambientes seriam reformados e novos equipamentos adquiridos. O investimento inicial era de 3,5 milhões de reais e a previsão que as obras iniciassem no 2º semestre do ano passado. A secretária do Diretório Acadêmico de Odontologia afirma que o calendário não foi cumprido. A única reforma que a gente viu acontecendo de 2023 para cá foi a reforma que estão fazendo da sala da diretoria, que as pessoas responsáveis pelo hospital odontológico vão ficar lá para fazer as questões administrativas. Este equipamento apresentou falhas durante a extração de um dente e espalhou sangue no chão. Mariana fazia um atendimento quando o sangue e a saliva do paciente espirraram nela por conta de um refluxo da máquina. Como o sangue é mais espesso, o sangue entope essa cuspideira e vai entupindo e nisso dá refluxo, inclusive atingindo a gente, paciente, todos. E aí, como é contato risco biológico, eu tive que me dirigir ao hospital para fazer uma profilaxia. Hoje, os alunos receberam um e-mail da coordenação suspendendo as atividades da Clínica B até o fim do ano. A UFPE informou que a equipe responsável pelo hospital odontológico visitou os consultórios ontem e que alguns problemas já foram resolvidos. Explicou que os equipamentos ficam mais desgastados porque são usados nos 3 turnos do curso, mas passam por manutenções preventivas todos os anos e por consertos quando necessário. A universidade disse ainda que está tomando providências para fazer melhorias nas clínicas. O câncer de colo do útero é o terceiro tipo mais comum entre mulheres no Brasil. No Recife, uma campanha orienta sobre a importância dos exames e da vacinação.
Um ano de tratamento até a Anelise vencer a batalha mais difícil da vida dela. Um câncer de colo do útero, descoberto há 10 anos. Uma luta exaustiva que a cabeleireira encarou com muita força. Desde o início, quando eu descobri a doença, eu disse para mim mesma que a doença não era maior do que eu ia ficar bem e eu não queria me olhar abatida. A Anelise reconhece que quando surgiram os primeiros sinais, ainda em 2011, não investigou corretamente. A médica me alarmou, me avisou, disse que tinha que fazer um procedimento mais invasivo para que não se desenvolvesse para algo mais sério. Eu não fiz o procedimento, na época o meu plano descredenciou e eu fui para outra médica. Na outra médica, ela disse que não era isso tudo e que eu poderia fazer algo mais simples. E aí foi o que eu achei que estava tudo bem. Entre 2023 e 2025, o Brasil deve registrar 17 mil casos de câncer de colo do útero, 15 casos a cada 100 mil mulheres. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. A principal causa desse tipo de câncer é o papilomavírus humano, mais conhecido como HPV. Ele é transmitido geralmente por contato sexual. De acordo com especialistas, a maioria das infecções por HPV são assintomáticas. Uma das formas mais eficazes para diminuir o avanço do câncer de colo de útero e de outras doenças causadas pelo HPV é a vacinação. No Recife, a vacina é aplicada em todas as unidades municipais de saúde. Meninas e meninos de 9 a 19 anos de idade podem receber as doses. Para além dos adolescentes, a gente tem a faixa etária das vítimas de violência e de abuso sexual. Algumas pessoas com condições especiais, como transplantado e imunossuprimido, também devem realizar a vacina. E aquelas pessoas que precisam fazer a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, também tem indicação. Além da vacinação, também é possível fazer exames que rastreiem sinais que possam indicar o HPV no organismo da mulher e, assim, prevenir doenças. Esse é o objetivo de uma parceria da Secretaria de Saúde do Estado com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e o Ministério da Saúde. A gente detecta quem tem, 80% da população tem e vai resolver com a sua própria imunidade. Às vezes, pelo tipo de HPV que é mais agressivo, alguma questão de imunidade da mulher, alguns ficam com essa infecção persistente. Se você tem uma lesão, se você tem um maior risco, a gente não larga da mão. E garante a colposcopia com a biópsia, garante o tratamento antes de virar um tumor. Érica está na luta contra o câncer de colo do útero. Ela mora em Santa Cruz do Capibaribe e passa a semana no IMIP, no centro do Recife. Esforço que, para ela, vale a vida e vai ser recompensado. Juntar meus filhos, passear e só agradecer a Deus. Tenho muita fé. O programa Útero é Vida faz as testagens em 24 municípios do estado. No Recife, o serviço é oferecido às mulheres nos postos de saúde da Zona Norte. A falta de manutenção da estrada de aldeia é motivo de reclamações entre moradores e comerciantes. Na última sexta-feira, o governo do estado publicou no Diário Oficial um pacote de intervenções que são aguardadas há anos. O anúncio do governo do estado foi para a liberação do edital da obra. A PE 27, conhecida como a Estrada de Aldeia, começa em Camaragibe, passa por Paudalho e termina em Araçoiaba. São quase 39 quilômetros. Mas, de acordo com o anúncio do governo, a restauração da estrada deve começar no quilômetro 0 e terminar no 28. É o trecho já asfaltado da PE 27. O orçamento previsto é de 112 milhões e 700 mil reais. A empresa que ganhar a licitação vai ter 2 anos para terminar a obra. No projeto tem asfalto novo, drenagem, paisagismo e ciclovia. Passar pela estrada de aldeia do jeito em que ela está é um teste de paciência. Motoristas e motociclistas precisam redobrar a atenção. Esse trecho aqui está bastante complicado. O asfalto praticamente desapareceu. O acostamento também não tem nos dois lados. E os buracos são muitos. Caminhões, carros e motos, quando passam por aqui, eles vão assim, ó, bem devagar para livrar os buracos. Somente aqui eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buracos. Somente nesse espaço aqui. Tem mais ou menos 5 metros. Este buraco tem mais de 1 palmo de profundidade.
A professora Rosenice fez questão de dizer o quanto é difícil passar pelos quilômetros 20, 21 e 22, caminho que ela faz todos os dias para trabalhar. Faz 22 anos que eu ando aqui, moro aqui há 12 anos e é desse mesmo jeito. Todos os dias, inverno, verão. Quando tá chovendo, como é que fica? Pior ainda, não tem como passar, carro quebra, tudo quebra, é um desastre. Mais à frente, no sentido Camaragibe, perto do Clube de Águas Finas, também não tem acostamento e falta sinalização. No quilômetro 12,5, encontramos mais buracos. Agora com água de chuva, não dá para saber a profundidade deles. Aqui o perigo está na curva acentuada, com a pista estreita e sem nenhuma sinalização. A buraqueira deixa o trânsito lento em algumas horas do dia no quilômetro 9,5. É uma área com muitas lojas e galerias. Luciana mora aqui e trabalha com decoração de festas há 10 anos no local. Ela sente que a estrada só piora sem manutenção e a cada dia diz que chegam mais pessoas e novos empreendimentos. A comerciante quer ver a obra começar para acabar com os problemas que só provocam dor de cabeça e descontentamento. O trânsito aqui é terrível, principalmente nas horas de pico, né? De manhã cedo, de meio-dia e no final da tarde. Isso aqui para. Acho que quando a pessoa pensa, eu vou enfrentar aquele trânsito, tudo parado, aí termina que não vem. Aí isso prejudica muita gente. O DR explicou que a restauração contempla apenas o trecho pavimentado da estrada de Aldeia para atender a uma determinação do Exército Brasileiro que mantém uma escola de treinamento na área. Estudantes de uma escola estadual em Jaboatão dos Guararapes denunciam que o fardamento e os kits escolares ainda não foram entregues. Eles fizeram um protesto hoje. A Estrada da Batalha, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, ficou só com uma faixa liberada em cada sentido na frente da escola de referência em ensino médio Saturnino de Brito. A manifestação foi feita por alunos que estudam aqui. O grupo diz que nenhum dos 400 estudantes recebeu o kit escolar deste ano, com cadernos, canetas, lápis e borrachas. Tem alunos que têm necessidade de ter o material da escola e não tem. Professores cobram. Tem alunos que pegam folha emprestada para poder copiar e ter o vídeo de professores. Aqui estudam alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio. Cada um deveria ter recebido 2 fardas. Os estudantes dizem que a minoria recebeu só uma e com tamanho errado. A Bel não recebeu nem as do ano passado ainda. Tudo que você tem são 2 camisas. Uma só agora, porque uma eu perdi. E o diretor exige que venha de farda ou de camisa branca. Minhas camisas brancas já estão ficando esgotadas aqui na escola, tá tudo já suja já. Da rua dá para ver as salas com as janelas abertas. Os alunos contaram que das 10, só uma tem ar-condicionado. Eram 4 ventiladores, botaram mais 2, mas não adianta nada. Tá um calor, é toda hora saindo da sala, indo pro pátio, mas mesmo assim não adianta nada. Vocês estão tendo aula fora da sala? Sim. Por causa de quê? Por causa que o calor não dá, os professores também reclamam. Dá para ver também que a quadra não tem cobertura. Outra reclamação. A gente faz atividade embaixo do sol quente, principalmente no meio-dia, que são as nossas aulas de educação física, ou então até mesmo na parte da tarde. Os alunos ficam aqui em período integral, fazem 3 refeições por dia, mas reclamam da qualidade dos cardápios. Isso aqui foi uma corrida de sexta-feira, certo? Isso aqui a gente não é corriqueiro, mas a gente sofre com isso às vezes e, tipo assim, pra gente que é um aluno que fica de 7h30 até 4h40, que a gente precisa de uma alimentação saudável, uma alimentação boa, uma alimentação que sustente a gente, pra a gente prestar atenção nas aulas dos professores, isso aqui fica inviável. É cuscuz com salsicha, né? Isso. Durante a manhã, houve uma reunião na escola com representantes da Secretaria de Educação de Pernambuco, alunos e os responsáveis. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que os kits escolares e os fardamentos estão sendo entregues à medida que eles são disponibilizados pelos fornecedores. Então, quem não recebeu ainda vai receber em breve, mas não disse quando. Com relação à estrutura da escola, a Secretaria informou que uma equipe viria ainda hoje para avaliar as condições e dar início aos projetos de melhoria. Adiantou que a Escola Saturnino de Brito já tem uma subestação elétrica que permite a instalação de aparelhos de
ar-condicionado que estão na fase final de aquisição. E com relação à merenda, uma nutricionista, de acordo com a Secretaria de Educação, esteve aqui hoje e a escola está abastecida com alimentos perecíveis e não perecíveis. Mas a nota não fala sobre a variedade desses alimentos. E logo depois do intervalo, as novas regras que permitem crédito consignado mais barato para trabalhadores contratados por CLT. O N2 volta em instantes. Até já. Uma adolescente de 14 anos foi morta a facadas no bairro do Pacheco, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima ainda chegou a ser levada ao Hospital Otávio de Freitas, no Recife, mas não resistiu. Um jovem de 19 anos também foi esfaqueado e segue internado no Otávio de Freitas. O caso aconteceu no sábado. A Polícia Militar fez buscas pela região, mas não localizou nenhum suspeito. A Polícia Civil vai investigar o caso. Outras informações você confere no G1. Outra notícia que está no G1 é uma denúncia feita por 2 mulheres trans que estão detidas no presídio de Igaraçu. Você confere os detalhes apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Elas gravaram um vídeo afirmando que são vítimas de discriminação e violência na unidade prisional e que são obrigadas a usar roupas masculinas e se prostituírem. O presídio de Igaraçu foi alvo de uma operação da Polícia Federal no mês passado. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária disse que abriu um procedimento administrativo para apurar a denúncia e que conta com um pavilhão exclusivo para o público LGBTQIA+. Somente nos 2 primeiros meses deste ano, Pernambuco registrou quase 4 mil roubos de telefones celulares. Nos 2 últimos anos, mais de 26 mil aparelhos foram roubados. E um programa tem ajudado a polícia e as vítimas também a recuperarem os telefones perdidos. É o Alerta Celular. Quem tem as informações sobre a importância dessa ferramenta é o repórter Joab Alves. Pois é, gente, em 2 meses, de 2025, janeiro e fevereiro, quase 22 mil celulares já foram cadastrados aí na plataforma do Alerta Celular. Para passar mais informações sobre essa plataforma, aqui comigo, Felipe César, ele que é gerente-geral de análise criminal e estatística da SDS. Seja muito bem-vindo aqui ao N2. Primeira pergunta, como é que é feito esse cadastro? O cadastro é bem simples. Qualquer cidadão com acesso à internet, ou pelo celular ou pelo computador, acessa o www.alertacelular.pe.gov.br, faz o cadastro pessoal, informa os seus dados pessoais, vai chegar uma senha para o seu e-mail, confirma a senha e aí você cadastra os seus aparelhos celulares, que pode ser o seu e mais de um, pode ser o da mãe, o do pai, ou de seus familiares. Coloca o máximo de informações possíveis, a marca, o modelo e o número de série do aparelho, que é o e-mail. E aí aquele celular fica devidamente cadastrado e a polícia sabe quem é o verdadeiro dono daquele aparelho. No caso, quando o celular é recuperado, a polícia entra em contato com a pessoa que foi furtada? Isso. E aí, em caso de roubo ou de furto, o cidadão vai lá no site do Alerta Celular e faz o alerta. E aí, a partir do momento que esse alerta é criado, toda e qualquer guarnição da Polícia Militar e da Polícia Civil, em uma abordagem policial, pode identificar que aquele aparelho daquele suspeito está na base do Alerta Celular. Se ele estiver como é alertado, o suspeito é conduzido à delegacia, aquele celular é apreendido. E de posse das informações do verdadeiro dono, a Polícia Civil entra em contato com o verdadeiro dono para fazer a devolução. Importante reforçar que o Alerta Celular não rastreia o aparelho celular, não é isso? Exatamente. O rastreamento, alguns aparelhos celulares mais modernos têm esse sistema de rastreamento, mas o site do Alerta Celular é um banco de dados que funciona, sabe-se quem é o verdadeiro dono, quem é o aparelho celular e em caso de roubo ou de furto, aquela pessoa é contactada, né? Não é numa abordagem policial, não vai se chegar onde aquele celular está, mas sim aquele portador, numa abordagem policial é identificado esse aparelho. Felipe, obrigado aqui pela participação. Márcio, eu volto com você no estúdio. O Brasil tem 47 milhões de pessoas contratadas por CLT. E a partir de agora, esses trabalhadores vão poder utilizar a carteira de trabalho digital para ter acesso a empréstimo mais barato em mais de 80 instituições financeiras. O repórter Ivan Duarte explica para a gente ao vivo. Oi, Ivan, boa noite para você.
Oi, Márcio. Boa noite a você também. Boa noite a todos. Este programa é o Crédito do Trabalhador. Os empréstimos são consignados, ou seja, com desconto direto na folha de pagamento. Quem contrai esse empréstimo deixa como garantia 10% do valor do FGTS ou então 100% da verba rescisória em caso de demissão sem justa causa. Eu vou conversar com o advogado trabalhista Agenor Nogueira, que vai nos ajudar a entender mais detalhes. Agenor, seja bem-vindo. Quem que pode, então, entrar nessa modalidade e também como é que faz o processo? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite a todos que nos assistem. Bem, todos os empregados domésticos, rurais, empregadas domésticas e os seletistas, todos eles têm direito, eles podem fazer esse empréstimo consignado em folha. Lembrando que desde que tenham o seu contrato de trabalho regularizado, né, com a carteira assinada. E contrai um empréstimo pela carteira digital, é isso? Perfeito. Através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, você pode baixar em qualquer loja de aplicativo. Através dela você consegue contrair. Você baixa o aplicativo e lá existem todas as ofertas dos bancos. E lá você seleciona o que melhor lhe convir. Em caso de demissão, já que o desconto é na folha, o que acontece? Perfeito, vamos lá. O desconto ele é feito na folha. Entretanto, existe esses 10% do fundo de garantia que, caso você não esteja mais recebendo, então ele vai responder, não é, por aquela dívida dos 10%. Então, o primeiro é esse, certo? Já o segundo, ele pode ser de acordo com a verba rescisória. Perfeito, a verba rescisória é 100% das verbas rescisórias. Ou seja, o empregado ele pode perder as verbas rescisórias, tendo em vista que ele fechou um contrato com o banco, não é? Quem já está negativado pode participar? Excelente pergunta. Veja bem, como o empregado ele responde já com desconto na folha, então para os bancos fica mais flexível esse empréstimo, tendo em vista que o desconto ele já é na própria folha, ou seja, o empregado ele não recebe o salário e paga para o banco, o desconto já é feito na própria folha. Muito obrigado pela participação com a gente. Vou voltar com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Ivan. 2 novos secretários estaduais tomaram posse hoje. Emanuel Fernandes, conhecido como Manuca, ex-prefeito do município de Custódia, assumiu o cargo de secretário de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo. O deputado estadual Caio Manissoba é o novo secretário de Turismo e Lazer. O advogado Miguel Duque também tomou posse como presidente do IPA, o Instituto Agronômico de Pernambuco. Em instantes, após protestos e suspensão, Conferência Estadual de Meio Ambiente é retomada de forma online. Uma homenagem ao estudante brasileiro morto pelas forças do governo Getúlio Vargas 80 anos atrás. O N2 volta com essas e outras reportagens em instantes. Até já. Oito sensores distribuídos no Recife analisam o nível de poluentes no ar da cidade. Um dos equipamentos está instalado na Escola Municipal Professor Nilo Pereira, em Casa Amarela. Nem todos por aqui sabiam a função dessa caixa branca. Eu fui procurar um pouquinho saber como funciona hoje e eu achei muito legal, porque é muito importante como a gente já está se preocupando com isso para o futuro. João Vitor espera que os dados dos sensores também ajudem no aprendizado dele e dos colegas na escola. Eu acho que é de trazer bem mais projetos para cá, para dentro da sala de aula, para a gente fazer mais estudos mesmo sobre o ar, porque eu acho que eu mesmo, sinceramente, não pensava muito no ar. Mas agora eu vou pensar bem mais sobre o conhecimento do projeto aí do equipamento. Eduardo é professor de geografia. Ele pretende usar os dados em sala de aula para ajudar a melhorar as estratégias de combate às mudanças climáticas e a qualidade do ar. Trazemos esses dados para mostrar para os estudantes e trazer para eles ao mesmo tempo um certo impacto. Através desse impacto, eles podem gerar aí o processo de conscientização e externar isso. Sobretudo uma vez que este ano, na Prefeitura do Recife, o tema do ano letivo é sobre educação, meio ambiente e sustentabilidade. O projeto é uma iniciativa internacional do Google em parceria com a startup indiana e o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades. No Brasil, a tecnologia está em prática no Recife e no Rio de Janeiro.
Nós estamos nesse momento em que nós estamos recebendo os dados para, primeiro, compartilhar com algumas unidades da prefeitura, né, que tem, né, essa competência de fazer esse monitoramento e também de fazer trabalhos de análise desses dados para prevenção. Nós temos a intenção, inclusive, de disponibilizar esses dados, né, em formato aberto, tanto para a própria população, mas também em formato aberto para que, por exemplo, a academia, né, possa, através dessas informações, desenvolver estudos e pesquisas sobre a mudança climática no Recife. Outras 6 escolas municipais também receberam sensor, além do prédio da Imprel no bairro do Recife. São 8 equipamentos como esse que estão instalados em bairros aqui do Recife. Cada equipamento como esse é capaz de monitorar em um raio de até 4 quilômetros a qualidade do ar e mandar as informações em tempo real para o Centro de Operações do Recife. A gente consegue fazer uma cobertura muito maior, se você observar no mapa. A gente basicamente cobre a cidade do Recife inteira e com isso a gente consegue ter protocolos e tomar decisões com base em uma previsão muito melhor de dados. Por exemplo, em dias com um alto teor de monóxido ou dióxido de carbono na cidade, também favorece recomendações de usar uma máscara, evitar espaços públicos e tudo isso correlacionado a dados. E é muito o que a gente fala, assim, não é falar da pronta resposta de hoje para amanhã, é falar muito mais de um projeto de cidade. Foi retomada hoje a Conferência Estadual do Meio Ambiente. O evento vai definir as propostas e os delegados que representarão Pernambuco na Conferência Nacional em Brasília. O encontro começou no último dia 13, mas foi suspenso após um protesto de parte dos participantes. Agora o encontro acontece de forma virtual. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a Conferência Estadual vai até amanhã. Na Faculdade de Direito do Recife, uma exposição que começou hoje relembra os 80 anos do assassinato de um estudante que lutava pela democracia. Documentos, cartas, folhas de jornais. Recortes de um momento da história. Estudante de Direito, Demócrito César de Souza Filho foi assassinado na tarde de 3 de março de 1945 pela polícia política durante a concentração popular na Praça da Independência. Um dos disparos o atingiu e ele caiu baleado na sacada do prédio do Diário de Pernambuco, onde aguardava o discurso de Gilberto Freire. Na exposição, o visitante tem acesso a provas que Demócrito fez na faculdade, materiais como a denúncia que os professores fizeram após o assassinato, documentos relacionados ao crime como laudos do IML, e artigos sobre o caso publicados em jornais, inclusive um escrito por Gilberto Freire. A exposição traz também as roupas que Demócrito estava usando quando foi assassinado. O trabalho de pesquisa foi feito pelo acervo do arquivo, da hemeroteca e da biblioteca da faculdade. São documentos importantes porque são documentos originais, são documentos que têm um caráter histórico e muitos deles só existem aqui na faculdade. Faz parte de um contexto de várias exposições que fazemos de forma constante aqui na faculdade. Então, nós não podíamos deixar passar essa data, né, os 80 anos da morte de Demócrito, sem que nós trouxéssemos, né, documentos valiosos que nós temos sobre esse tempo. As grandes páginas de jornais narram o que aconteceu naquele período. Havia uma agitação política, né, crescente, forças de oposição ao regime ditatorial começavam a se organizar e um dos motores dessa resistência partia exatamente do movimento estudantil que tinha na Faculdade de Direito, né, um epicentro, uma força muito grande. A exposição é uma parceria entre a Faculdade de Direito e a Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. É um fato histórico que aconteceu há 80 anos, mas que continua vivo na memória da sociedade de uma maneira geral. Então, a exposição faz parte dessa rememoração desse tempo e é de fundamental importância. Lembrar a memória de Demócrito de Souza Filho é lembrar a memória da luta pela democracia. Demócrito é a nossa lembrança presente, é a nossa dor contínua de uma perda no caminho dessa luta. Michele é presidente do Diretório Acadêmico de Direito, que carrega o nome de Demócrito em homenagem à luta dos estudantes. Que possamos sempre preservar a memória dele e continuar, como juristas, honrando esse legado e sempre defendendo o Estado Democrático de Direito. Autoridades e instituições estão reunidas na solenidade de abertura da exposição. Quem acompanha ao vivo é o repórter Mário Carvalho. Boa noite, Mário.
Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. A gente está ao vivo aqui na Faculdade de Direito, no bairro da Boa Vista, onde nesse momento acontece uma cerimônia para marcar a abertura dessa exposição que a gente viu na reportagem. Quem está aqui dentro é o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, além de outros representantes da universidade e também a presidente da Academia Pernambucana de Letras Jurídicas. A cerimônia está acabando e daqui a pouco o público vai poder ter acesso aqui à exposição. A gente encontrou aqui com um ex-aluno e advogado da universidade, Sérgio Longman, e eu queria saber de você que estudou aqui, o que representa uma exposição como essa e o que representou toda a história de Demócrito? Boa noite. Representa muito, porque a memória é fundamental. A partir se nós não preservarmos a memória, corremos sérios riscos de cometer os mesmos erros do passado. Demócrito foi um herói e um mártir, e por isso mesmo sua memória precisa ser preservada e cultuada. E é isso que está se fazendo aqui neste momento, cultuando a memória de um mártir e de um herói. Então é decisivo. E a universidade está de parabéns e a faculdade também. Pena que nos anos que eu estudei aqui, uma recepção como essa não poderia ter sido feita. O que você achou da exposição? A exposição emociona. Emociona e não tem como não. Ao mesmo tempo surpreende, porque foi possível se recolher uma série de informações que não estavam à disposição da sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.